uma das parábolas mais conhecidas de Cristo. É esta do semeador. Mas você já se perguntou o que quer dizer Cristo nessa parábola? Os semeadores. Sim, uma das coisas mais importantes para entender esta parábola é saber quem são os semeadores e qual semente que eles semeiam. Os semeadores são aqueles que pregam o evangelho como Jesus. Os seus discípulos, que quase todos morreram condenados, menos João, mas ainda assim sofria perseguições por espalhar o evangelho. A semente é a palavra de Deus, mas como todas as sementes, elas têm que ser semeadas em algum campo. O campo, para uma semente poder crescer, ela terá que ter um solo, um campo certo, para que ela cresça e crie seus bons frutos. E existem 4 tipos de campos que reagem de formas diferentes à semente. À beira do caminho, quando alguém ouvir a mensagem do reino e não entender, vem o inimigo e arrebata o que foi semeado no seu coração. Mateus 13:19 diz Cristo quando foi explicar a parábola. Solo pedregoso, pessoas que recebem a palavra com alegria, mas não têm uma fé raiz. Mas que quando vêm as tribulações, dificuldades da vida, por causa da palavra, logo desistem da fé, pois não têm uma fé raiz. E o próprio Jesus disse sobre isso no Evangelho de Mateus 13:20-21. Entre os espinhos, pessoas que ouvem mensagem, mas estão mais preocupados com a vida, estão sendo iludidas e seduzidas a riquezas e a seus desejos, o que sufocam a mensagem, tornando-a sem frutos. Jesus disse sobre isso em Mateus 13:22, mas ele também diz em Mateus 6:31-34, portanto, não se preocupem, dizendo, o que comeremos? Ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão apresentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Terra boa. São aqueles que aceitam, ouvem, compreendem e retêm a palavra de Deus em um coração sincero. Esse tipo de solo produz frutos, em medidas variadas, 100, 60 ou 30 por 1. Resumindo, um coração disposto e receptivo a praticar a palavra de Deus produz uma vida de abundância e frutífera. Bom, isso quer dizer que existem 4 formas de que as pessoas podem reagir à palavra de Deus, à beira do caminho, que não entendem ou não valorizam, e o diabo arranca isso de seus corações. Em solo pedregoso, recebem a palavra com alegria, mas não têm raiz para aguentar as dificuldades da vida em relação à palavra. Entre os espinhos, que ouviram a palavra, mas são iludidas pelas preocupações do mundo, riquezas e seduzidas pelos seus desejos. E as de terra boa, que não são só ouvintes, mas sim praticantes da palavra que a retém em um coração verdadeiro. Mas se você não é uma pessoa de terra boa e acha que nunca vai ser salva, se acalme, pois a fé em Cristo é a salvação. É a fé de que Ele é o Senhor, de que Ele morreu para pagar pelos preços que nós nunca iríamos conseguir pagar. E você que é de terra boa, mas que se condena, pois pecou, não se preocupe, porque está escrito em Romanos 8:1, portanto, agora já não há para os que estão em Cristo Jesus, e em Efésios 4:32. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Mas Cristo não quer dizer só perdoar os outros, mas sim perdoar a si mesmos e aos outros. Porém, não estou te dando passe livre para pecar quantas vezes quiser, e nem Cristo está dando esse passe, mas sim para que vocês se perdoem e livrem o seu coração da mágoa dos outros e de si mesmo mais a culpa. Amém?